E aí, para começar, gostaria de saber, gostaria que você explicasse para a gente como surgiu todo o projeto do Anotações Tricolores. Para dar uma introduzida, Leão, para quem não conhece, né, o projeto Anotações Tricolores é um projeto espetacular, para lá de rico não sobre o São Paulo atual, como sobre a história também. E funciona como no formato impresso, mas no digital, né, Ale? Eu acho que essa é a grande sacada do seu projeto e, particularmente, eu acho sensacional. E aí você responde, Lerão, como surgiu. Eu sempre fui um ávido leitor de jornais diários, desde que eu comecei a acompanhar futebol, assim, lá por 87, 88, eu comecei a ler jornal todo dia e ter as notícias do São Paulo. Aí em 89 eu comprei pela primeira vez a Gazeta Esportiva, então foi a primeira vez que eu comprei um jornal com o meu dinheiro, foi em junho de 89, às vésperas na verdade da semifinal do Paulista daquele ano. E eu fiquei maravilhado. Nossa, tem muito mais notícia do que no Estadão, que era o que assinava lá em casa, né? Tem muito mais notícia. Pô, tem uma página inteira do São Paulo. O Estadão às vezes saía com uma notinha pequenininha, não sei o quê. E aí eu pensei, pô, tem muito mais. Eu já comprava Placar antes, eu gostava da Placar, mas a Placar só saía uma vez por semana. Você não tinha um noticiário tão quente. Eu adoro até hoje aquela fase da Placar, mas para mim foi um universo se abrindo. E eu passei a ler direto, fosse no Estadão, no Jornal da Tarde. Em 99 eu estava trabalhando não no meu primeiro emprego, mas o meu primeiro emprego na minha área. E aí eu pegava o ônibus todo dia para vir para São Paulo, eu morava em Alphaville, e aí eu, precisava ter alguma coisa para ler, até porque trânsito e tudo mais. Aí eu comecei a assinar o Jornal da Tarde. E aí eu ficava lendo o Jornal da Tarde todo dia no ônibus, né? Era um ritual praticamente. E fui assinante do JT até o fim dele em 2012. Depois eu segui assinando o Estadão por algum tempo, mas aí o Caderno de Esportes começou a diminuir e diminuir e diminuir. De repente já não tinha nem mais que tinha voltado ao tempo das notinhas sobre o São Paulo. Não falava mais todo dia sobre o São Paulo. Aí chegava um jogo, um clássico, e tinha um texto lá de 7 parágrafos. E eu comecei a me sentir órfão, né? Nessa época eu já estava assinando a versão digital do Lance, então mas o digital não era para mim ainda a mesma coisa, então eu não acessava sempre e tudo mais. Aí chegou em 2020, no começo da pandemia, acabou o Lance, e aí eu comecei a pensar, eu guardo jornal direto. De 2008 para cá eu comecei a guardar cadernos de esportes para manter o noticiário do dia. Eu guardava às vezes só as páginas do São Paulo, às vezes pegava alguma outra coisa também. Aí chegou um período que eu comecei a pegar o caderno de esportes inteiro. E aí quando eu comecei a ver que eu não ia ter espaço na minha casa para tudo isso, comecei a baixar o PDF dos jornais, que é algo que eu me arrependo de não ter começado a fazer antes. E com o fim do Lance eu não tinha mais isso, não tinha mais PDF, eu não tinha mais versão impressa, eu não tinha nada. Então, o que eu comecei a fazer? Bem, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, de pegar as notícias dos portais e juntar em PDFs todo dia. Então, eu peguei um dia, foi um sábado, e eu comecei a montar uma página de revista, e aí puxei a notícia do GE, do UOL, não sei o que, juntei notícia um pouco, porque tinha coisa que tinha numa notícia e não tinha na outra, mas também não podia colocar as duas, porque elas tinham um monte de informação repetida. E aí montei um PDF, se eu não me engano, tinha uma página. Ok, aí eu pensei, dá para eu fazer isso todo dia, acordo um pouco mais cedo, eu não estou indo para o escritório trabalhar, estou trabalhando de casa, acordo um pouquinho mais cedo, faço isso, meia hora, uma hora, tá resolvido, né? E beleza, foi assim, só que dois problemas. O primeiro foi que eu comecei a ser mais crítico com o que eu estava lendo. Então eu começava nessa matéria aqui só se salva esse parágrafo. Copiava, colava aquele parágrafo, aí juntava com o pedaço da outra, mas tá meio quebrado. Aí escrevia um textinho ali para unir os dois, e uma dessas vezes foi a minha obra-prima. Eu peguei 6 matérias, trechos
pedaços delas e encaixei elas num texto razoavelmente longo e coerente, tipo, eu colocava até algumas junções, mas ficou coerente, mas assim, ainda era basicamente um copy-paste, né? Mas isso começou a me tomar muito mais tempo. Aquela meia horinha, uma horinha no começo, já estava virando fácil 2 horas. E em alguns dias 3, 4. Aí chegou até um dia que eu invadi o meu horário de trabalho normal fazendo isso. Eu falei, não, calma, tô exagerando. Só que o segundo problema foi que eu comecei a ver que, bem, eu trabalhava no mercado de turismo corporativo. Foi um dos mais duramente atingidos pela pandemia. E aí eu comecei a ver, bem, até quando eu vou ficar aqui? Eu trabalhava numa empresa japonesa, então é uma empresa que lida muito bem com os funcionários, tudo, os caras estavam tentando segurar, mas já vinha teve uma primeira onda de demissões, demorou até, mas teve, aí teve uma segunda, e eu pensando, bem, uma hora isso vai chegar em mim, porque a empresa não está tendo quase receita, a empresa faturou 1,4 bilhão de reais em 2019, e em 2020 a gente estava suando para chegar num mês em 10 milhões. Era um negócio que é insano quando você para pensar. E aí chegou eventualmente a minha vez no começo de dezembro e eu já estava pensando, bem, se acontecer alguma coisa, o que eu posso fazer? Posso tentar fazer isso. Eu acho que tem mais gente, assim, porque quando eu publicava, quando eu fazia o PDF para mim, não publicava aquilo até porque eu estava copiando o texto de outras pessoas. Então, mas eu colocava lá uma imagem pequena das páginas e falava assim, isso aqui é dessa matéria do GE, dessa matéria do UOL e dessa matéria do Lance, por exemplo. Essa outra matéria aqui tá com texto da Gazeta Esportiva e de não sei quem. E aí eu colocava os links para eles no Twitter, tinha muito tempo, onde eu consigo isso, não sei o quê. Eu falei, não, é só para consumo interno mesmo. Aí eu pensei, então, algum público tem. É o suficiente para eu fazer isso como meu ganha-pão? É o que eu vou descobrir. E aí, então, no dia que eu fui demitido, eu fui demitido de manhã e fiquei o resto do dia preparando as coisas lá, tipo, informações para o meu chefe, isso aqui você precisa ter, esses são os meus projetos em andamento, as informações, senha de acesso a tal sistema, não sei o que, deixando tudo assim. Foi um dia que eu trabalhei, me dediquei àquilo 100% para deixar o negócio certinho. O dia seguinte, eu passei o dia em conversa com um monte de gente, jornalistas, amigos, youtubers, falando, eu quero fazer isso, isso e isso. Sabe aquele negócio que eu publicava lá no Twitter, que eu colocava só as imagens? Eu quero fazer isso aí, só que sem ser mais copy-paste. Eu vou fazer as matérias, eu vou fazer uma análise, eu vou colocar outras coisas, tudo. Aí muita gente falava assim, você devia fazer um canal de YouTube. Eu falava, eu não quero. Por que você tem vergonha? Não tenho problema, mas assim, canal de YouTube eu vou ser mais um. Eu quero fazer um negócio diferente, um negócio que não existe mais, um negócio que eu possa guardar. Eu acho que é até irônico eu estar falando isso num vídeo no YouTube, mas eu acho que a gente está numa época em que tem muita coisa em vídeo e muito pouca coisa que seja de fato arquivada para a posteridade. Porque o vídeo, beleza, o vídeo vai estar no ar enquanto o YouTube estiver no ar, e se o YouTube ficar no ar até o fim dos tempos, o vídeo vai continuar aí. Mas vamos supor que alguém queira achar uma determinada informação. Como é que ela vai achar nesse vídeo? Tem a transcrição da IA, mas não está coordenada. Quando a gente está dando entrevista, a gente muitas vezes começa a falar uma frase e não termina, não sei o quê. Você acaba achando por palavra-chave, mas como numa entrevista de 1 hora, 2 horas, 3 horas você vai achar? E se for uma palavra-chave muito comum? Eu acho que nesse sentido... a gente está fazendo o formato do entrevistão, né? Então vai tratar de um monte de assunto aqui. Mas os assuntos específicos vão meio que ficar perdidos. Talvez no futuro a gente descubra um jeito de organizar isso melhor, de indexar melhor, mas não é um trabalho que muita gente está fazendo porque dá trabalho, né? E é um negócio que eu penso todo dia nesse tipo de coisa, porque eu me preocupo muito com a informação para o futuro. Eu penso assim que tinha muita informação legal no fim dos anos 90 que estava em CD-ROM. Tem CD-ROM desses que nem toca mais. Eu peguei outro dia para testar um CD-ROM que veio com uma revista que eu comprei em 95 ou 96. Eu coloquei para tocar formato não reconhecido. Eu não consegui tocar. Né?
Não tem. Assim, os arquivos... O primeiro computador que a gente teve em casa, com Windows, assim, foi em 93. Então, eu tenho alguns arquivos daquela época. Muito BMP, porque JPG, eu nem usava JPG em 93. Eu fui descobrir o JPG em 96, quando acessei a internet pela primeira vez. Mas beleza, o BMP você abre e tudo mais. Aí tinha algumas coisas de JPEG que eu salvei e tudo mais. Mas, por exemplo... lá nessa mesma época, 96, 97, já com a internet, tinha um negócio chamado Real Audio, que foi o primeiro streaming, o primeiro formato de streaming, ou se não foi o primeiro que se popularizou. E eu tinha algumas coisas salvas em Real Audio. Não consigo mais tocar. Hoje ainda uns formatos que estão bastante duradouros, JPG, DOC, XLS, MP3, alguns, mas por quanto tempo eles vão ficar acessíveis? Eu lembro de uma história do Super-Homem que eu li há uns 30 anos, que ele tinha viajado milhares de anos no futuro, e aí um cara comentava com ele, porque a sua época não está bem documentada, porque vocês registravam nisso aqui, e aí ele levantava um CD, e a gente não tem como tocar isso aqui mais. Eu fico muito preocupado com isso, porque o papel, ok, o papel ele é duradouro, mas o papel também tem um limite. Degrada, né? Mas a gente ainda assim consegue acessar muitas coisas assim. Mas eu pesquiso muito jornal antigo, e eu já vi jornal que você pega ele e está num estado lastimável. Como ele vai estar daqui a 100 anos? Especialmente se mais pessoas forem consultá-lo. Eu me preocupo muito com esse tipo de coisa, porque o digital parece seguro, mas tem a questão do formato, tem a questão de que, beleza, um JPEG que você salva, às vezes você salva com um print de tela, você perdeu qualidade, você subiu no Instagram, você perdeu qualidade, você subiu no WhatsApp, você perdeu qualidade, então você tinha uma foto lá que você podia usar num formato bom, e daqui a 50 anos você vai ter essa foto, mas ela vai estar, você não vai conseguir usar direito. Eu penso que a primeira câmera digital que eu usei em 99, uma câmera do escritório onde eu trabalhava, ela gerava o maior arquivo dela, e eu não podia gerar muita foto no maior tamanho, no maior formato dela, porque o cartão, se eu fizesse isso no cartão, ia caber menos foto do que num filme de 12 exposições. Acho que cabiam umas 10 fotos. Então eu tinha que me preocupar com isso. Então eu salvava num formato menor, que aí dava para salvar, em vez de 10, sei lá, 20 e tantas. E o formato maior era 1280 por 768, alguma coisa assim. É pequeno, hoje em dia é muito pequeno isso. Eu pego essas fotos, assim, se eu quiser usá-las num trabalho impresso, eu tenho que usá-las pequenas, não dá para estourar para uma página inteira. E são fotos que nunca mais vão poder ser feitas. Você perdeu qualidade, mas a inteligência artificial vai... Beleza, é justo pensar isso, e inteligência artificial passa um pouco por recuperar esse tipo de coisa, mas eu fico sempre pensando nesse tipo de coisa, nesse arquivo. E aí eu já fugi do tema total das anotações, mas o anotações passou a ser, a ideia é justamente ter isso aí, é informar, né, no dia, dar uma informação quente, mas não quentíssima, porque eu saio no dia seguinte com a notícia de ontem. Só que, por que eu acho isso viável? Porque, primeiro, assim, além da questão de a imprensa não ter acesso mais ao CT, aquela decisão absurda e que a torcida aceitou de muito bom grado, porque os caras acreditam naquela teoria da conspiração de que imprensa tumultua o ambiente. E a gente está há 3 anos e meio sem ter imprensa lá, e o ambiente continua tumultuado, então desculpa, né? Mas... Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal, que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!